Tal 10.1 HD, pronta para o futuro. Programa Vitrine Cultural. Oferecimento: San Thomas, Escola Regular Bilíngue. Peixinho Feliz, Educação Infantil. Visão Condominial. Todos os sábados a partir das 14 horas, na TV Nova Capital, canal 10.1 HD. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Vitrine Cultural. E hoje o programa está bem interessante. Estamos recebendo em nossos estúdios a professora e ativista literária Helenice Faria. Boa tarde, Helenice. Boa tarde, um prazer estar com você. Eu que agradeço estar ao lado de uma ativista, de uma pessoa que realmente ama a literatura. Amo. É realmente um prazer, sempre um prazer. Então, Obrigada. hoje você está na vitrine, espero que você goste do nosso programa. Muito obrigada. E vamos conhecer um pouquinho mais da Helenice. Põe na vitrine a nossa querida Helenice Faria. A nossa Helenice Faria, ela é doutora em Linguística pela Universidade de Brasília, mestra em Linguística pela Universidade do Estado de Mato Grosso, na Unemat de Cáceres, especialista em língua portuguesa pela Pontifícia Universidade Católica, a PUC, em Minas Gerais, graduada em Letras pela Universidade do Vale do Rio Doce, em língua portuguesa, inglesa, e também pela Universidade Federal de Mato Grosso, pela língua espanhola. Tem como foco de pesquisa as políticas de formação docente em âmbito inicial e contínua, formação e letramento racial, literatura racial e leituras semióticas. É membro do grupo de estudos críticos e avançados em linguagem e administradora do canal educativo no YouTube Palavras em Movimento. Nossa Senhora, hein? Aí depois não é ativista literária. É um prazer ler esse currículo, é gostoso, né, de conversar sempre com pessoas que dedicam a sua alma, né, não é nem a sua vida, a sua alma a esses projetos. Me fala um pouquinho como que você realmente entendeu que esse era o seu rumo, que esse realmente era o seu registro. Então, na realidade, eu sempre começo a minha história da minha infância. E eu acho que falar da nossa infância é muito importante para ressaltar a importância da presença da família na nossa formação. Então, eu sou filha de uma família de 15 filhos, uma família do interior de Minas Gerais, uma família cheia de necessidades e dificuldades, claro, como muitas outras no Brasil. E desses 15 filhos, eu sou a filha, a primeira doutora, a primeira professora, a primeira em tudo no sentido de conhecimento, no sentido de um conhecimento, digamos assim, de escolaridade. Nesse sentido, então, eu me lembro de muito cedo amar a leitura. E é claro, a minha geração foi instigada a ler de tudo. E o que se tinha para se ler na minha casa especialmente? A Bíblia. Então, pela Bíblia, eu comecei a ouvir, ler e entender muitas histórias. Então, meu início da literatura, eu costumo dizer, que foi aquilo que eu tinha ao meu alcance, a Bíblia. E por que eu fui incentivada à leitura da Bíblia? Porque os meus pais me ensinavam que ler era uma necessidade humana. Então, porque eu disse também que da importância dos pais na vida dos filhos, na formação de um leitor literário. Exatamente porque se nós instigamos os nossos filhos desde muito cedo à leitura, seja de um gibi, seja de um jornal, seja do que for, certamente mais tarde essas crianças que se tornarão adultas serão, então, comprometidas com a leitura e, certamente, com a vida que vive. Então, a Helenice começa, então, a entender o caminho dela na literatura por aí. Nossa Senhora! Arrepio, porque parece assim, né, que as histórias, elas vêm de encontro, né? Então, eu também sou o primeiro formado, sou o primeiro professor da família, e assim, era uma cultura de que às vezes a educação não era necessária,
depois que a gente passa por isso, o pessoal vê realmente como a educação ela é necessária, né? Para a transformação da vida das pessoas. Eu, como formadora, como professora, como leitora, como ativista, como você quer, uma ativista literária, eu sempre costumo dizer, não existe um caminho diferente senão a educação na nossa vida. E aí eu fico sempre dando exemplos daqueles alunos que passam sempre nos primeiros lugares dos vestibulares. Você pode ver que no meio desses que estão passando nos primeiros lugares, nos primeiros concursos, muitos têm uma história de dificuldades. Exatamente porque nessas histórias as pessoas encontram o caminho que devem empreender para chegar onde se quer chegar. Olha só que interessante, você que está aí ligando a TV agora, lembrando que o nosso programa tem reprise amanhã às 2 da tarde na TV Nova Capital 10.1. Você pode assistir novamente o programa com a Helenice. Lembrando também que nós estamos ao vivo pelo Facebook da TV Nova Capital. E todas as vezes os nossos convidados, assim, às vezes eles ficam numa corda bamba, viu, Helenice? Devido algumas provocações que nós fazemos aqui no programa, né? E nós temos algumas provocações voltadas basicamente à área que você enxerga, que você estuda, e aí você vai comentar um pouquinho sobre essas provocações, tá bom? Então põe na vitrine a primeira produção, vamos ver qual é a primeira que ele nos traz. É do Darcy Ribeiro. Ele diz o seguinte: mestrado é só para mostrar que o sujeito é alfabetizado, pois a metade dos que estão na universidade não sabem ler. Você concorda? Ou não concorda? Olha, eu sou uma professora universitária e eu devo dizer das realidades da educação brasileira. Darcy Ribeiro tem muito, está muito certo, é muito assertivo aquilo que ele diz. Infelizmente, com a educação brasileira, o que temos assistido é uma falta de letramento crítico no Brasil. E aí, quando eu falo de letramento crítico no Brasil, isso infere tremendamente em muitas coisas. Mas aí, apenas para a gente não gastar muito e só pensar sobre, é pensar o seguinte: quando a nossa educação de base, nós temos dificuldades, isso responde em diversas situações, especialmente numa formação de ensino superior. Obviamente, se essa formação de ensino superior, esse aluno passa pela essa formação de ensino superior e ele não se atenta daquilo que ele precisa melhorar, ele pode chegar a uma pós-graduação e, de fato, infelizmente, alcançar uma pós-graduação deficitária. Então, cuidado que se deve ter, e infelizmente no Brasil a educação não é a primeira pasta de interesse governamental. Infelizmente eu digo isso, como educadora eu devo dizer que é triste nós pensarmos que nós alcançamos alunos na universidade que muitas vezes não têm um letramento desejado. Só por pensar assim, agora, né? Então, é provocação, é uma né? provocação. Então, por exemplo, aqui em Sinop, vamos pensar por Sinop. O prefeito solta um decreto, uma quarentena obrigatória, tudo está aberto, menos as escolas. Então, aí eu pergunto, qual que é a final? Porque o pai está trabalhando. E a gente, tudo bem, tem o pessoal do ensino médio, mas vamos pensar na base que você falou, o ensino infantil, vamos pensar pelo ensino infantil. Onde o pai está deixando essa criança? As escolas, pelo menos que eu vi em Sinop o ano passado, pagaram empresas para sanitização, também para capacitação de professores na questão de higienização, fez plano de contingência. Será que o aluno ali, a criança ali, ela não está sendo ainda mais bem cuidada do que agora, sem escola? Onde que ela vai ficar? Às vezes vai ficar com uma babá, às vezes vai ficar com o vizinho. Então, assim, nós estamos falando ainda de quem pode pagar babá. E quem não pode, que mora numa casa de 2 cômodos, às vezes o maior está cuidando do menor, mas será que está cuidando? E aí tudo está funcionando, menos as escolas. Então, se assim, tudo realmente parasse, era uma situação. Mas
só as escolas não. Será que também já dá essa ideia de que realmente a educação não? Ou foi só um efeito colateral? Você que estuda muito aí no sentido. Então, é uma provocação necessária para a gente pensar nesse momento. Eu tenho acompanhado muitos pais apreensivos, enlouquecidos por ter seus filhos nesse momento dentro de suas casas. Obviamente, eu penso que nesse momento o papel do professor, o papel do educador deveria ser muito valorizado. Porque agora a família tem sentido, e óbvio, não estou aqui querendo generalizar, há muitos pais que compreendem o nosso trabalho, que entendem o nosso trabalho, mas certamente nesse momento o papel do educador deveria ser um dos papéis mais valorizados. Então a gente vê, não tem um calendário para a educação, para vacinar os professores. São Paulo está tentando colocar agora, para depois de quanto tempo? Exatamente. Né? Então não tem um calendário, você não ouve falar e ainda coloca a própria sociedade contra o professor, porque acha que é o professor que não quer trabalhar, que acha que é o professor que não... Eu quero chegar nesse ponto. Eu queria, antes de tudo, lembrar que eu falo aqui de uma realidade de uma educação de base, educação pública, que já trabalho há 30 anos. Então, quero até mandar um abraço para os meus alunos da Escola Estadual EDIEB Benedito Santana da Silva Freire, meus alunos de 6º a 8º ano. Tenho o privilégio de ter esses alunos todas as manhãs ou todas as tardes em diálogo e ouvir, e num exercício de escuta ativa, ouvir as angústias e muitas vezes os pais que entram nas nossas aulas para relatar suas dificuldades. Então, veja, vou falar então, estou relatando então uma realidade que eu vivo. Imagine você, me referindo especificamente à educação mato-grossense, que nós de fato temos comércio aberto, marcha pedindo que os comércios permaneçam abertos, os filhos em casa e as escolas fechadas. Por que isso está acontecendo? Exatamente porque é aquilo que eu disse inicialmente, que a pasta educação não é prioridade no Brasil. E não ganha voto. Exatamente. Se a pasta da educação não é prioridade no Brasil, então os professores não são prioridades para ser vacinados. Onde está o nosso grande problema? Lamento dizer, lamento informar, lamento ressaltar que está exatamente no dia que a gente vai lá e aperta o nosso voto. Né? Quando a gente elege representantes que não têm compromisso com a educação, o resultado é exatamente essa catástrofe que nós temos assistido no Brasil e também no estado de Mato Grosso, obviamente, em contexto de Sinop. Sim. Então, pensar o seguinte, os pais estão sofrendo tremendamente. Sim. Imagina você, as crianças em processo de alfabetização em casa. Um professor, ele vai para a universidade, ele se qualifica, ele se prepara para ensinar, para alfabetizar. O pai, ele tem muitas funções. Sim. Mas eu vou falar para você, eu alfabetizei meus 2 filhos, porque eu sou uma professora. E, de certa forma, nós, professores, nós temos esse lance com a gente, sabe? A gente quer que os nossos filhos cheguem à escola com essa responsabilidade de saber ler, de saber escrever. Então, de certa forma, a gente leva conosco, ou seja, leva os filhos conosco no sentido de ter responsabilidade por aquilo que ele vai fazer no espaço escolar. O que eu estou querendo dizer com isso? Que eu, professora Helenice, estendo aquilo que é minha responsabilidade familiar para a escola que os meus filhos passam por ela. Nesse sentido, então, ressalto o papel fundamental da família. Ou seja, alguém pode estar olhando nesse momento e pensando, ok, professora, mas eu não fiz faculdade, eu não sou alfabetizador. É verdade. É exatamente agora, então, que você tem que pensar, se preciso, 1 milhão de vezes quem você vai eleger. Porque, noutro tempo, se tivéssemos eleito pessoas responsáveis pela educação, os professores estariam lá, na lista de prioridades para vacinação. Isso vai resolver? Eu penso que vai ajudar bastante. Agora, o que a gente também tem que lembrar,
que os pais têm que valorizar a ciência. A partir dessa pandemia, ao invés da gente ficar ouvindo fake news, publicando fake news, vacina mata tantas pessoas, blá, 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 não tome vacina, como essa semana eu ouvi a minha aluna dizer, eu não serei vacinada, porque minha avó diz que a vacina está matando. Queridos pais, queridos responsáveis, sinopenses, atenção, nós precisamos da ciência. E sem a ciência, sem literatura, sem cultura, nós não somos nada. Somos um país falido. Então, E manipulado o tempo inteiro. Pronto, manipulados. É o que a gente não quer. Porque hoje eu empreendo essa literatura no sentido de provocar o sujeito a pensar a sua identidade. Exatamente. Exatamente por entender que nós precisamos de sujeitos críticos, capaz de olhar para o seu cabelo e se assumir como é, capaz de olhar para a cor da sua pele e se assumir como é, sobretudo reconhecer que na história brasileira nós somos um povo afro-brasileiro. E aí, por aí nós vamos para o próximo bloco aí, que essa é lindo, Casa Grande Senzala, eles vão falar de muita coisa aí bacana. Bora né? falar. Bom, isso foi bacana a gente conversar, porque aí, por exemplo, se tem o olhar, né? Então, eu já fui professor de escola pública em São Paulo. Aqui, quando eu vim para Mato Grosso, não entrei no setor público, estou no setor privado. E as angústias são as mesmas. Sempre. As angústias são as mesmas, porque o pai precisa trabalhar. E o pai não trabalha bem. Sim. Porque ele precisa saber como que está o filho, que na escola ele realmente tenha confiança. Então, é uma coisa para se pensar, é uma provocação, você de casa também tem que pensar aí. E nessa questão do voto, que é legal a gente falar um pouquinho, porque ele realmente, a educação não traz voto, então, agora a partir do momento que começou a pessoa a passar lá, assim, o que você vai fazer pela escola aqui do bairro? O que você vai fazer pelos professores aqui da cidade? E aí, o político ele vai começar a ter não deveria, ele deveria já ter essa consciência, mas ele vai começar a entender que se ele não valorizar a educação, ele perde o voto. Sim. Né? Então, é importante a gente pensar. Mas vamos para mais uma provocação antes do nosso intervalo. Nós temos ali Gabriel Pensador. Opa! Gabriel Pensador, com uma provocação, ele diz o seguinte, aí vai entrar um pouquinho ali, ó, o racismo é burrice, mas o mais burro não é o racista, é o que pensa que o racismo não existe. Forte. Forte e uma realidade no Brasil. A gente chega num momento que parece assim, que duvida de tudo. O que era verdade passou a ser mentira, o que é mentira passou a ser verdade. Assim, a gente precisa estudar mais esse momento que nós estamos vivendo. Mas, em relação à frase, você acha assim, eu acho que os dois são burros. O racista é aquele que nega quem não há. Mas, para você que estuda mais o tema, né, está mais em contato, o que você nos diz? Eu disse que conhecimento é uma necessidade humana. Esse é o ponto essencial. Comecemos por aí. A segunda coisa a pensar é, uma vez nós valorizamos o conhecimento, a gente parte em busca. E a gente começa a questionar muitas coisas estabilizadas. A gente começa a questionar as hegemonias de poder, né? Só um exercício rápido para a gente chegar naquilo que Gabriel Pensador disse. Um exercício rápido. Eu queria que, hoje, infelizmente, nós não estamos podendo aceder muitos restaurantes, muitos locais abertos, mas eu gostaria que as pessoas pudessem fazer um exercício, e eu peço sempre esse exercício para os meus alunos. Dá uma olhadinha na escola e conta quantos negros tem na sala de aula. Dê uma olhada no restaurante que você vai, observe onde estão os negros. Dê uma olhada nas escolas públicas, quantos negros são professores, e aí faça uma comparação. Quantos negros são professores de escolas privadas? E aí chama atenção para você não gastar muito. Dê uma olhadinha em Sinop, como é que funciona essas coisas. É só também a gente pensar o seguinte, se a gente for ali na UPA e contar quantos médicos negros nós temos, se a gente contar quantos enfermeiros nós temos.
Alguém vai dizer, ai, que discurso ativista. Não, senhores, não, senhoras, não é um discurso de ativista, é um discurso de realidade. Nós somos um país que negamos uma realidade. E o nosso negacionismo começa quando nós não conhecemos a nossa história brasileira. Na história brasileira, nós vamos ver que muitos navios foram aportados no Brasil e esses negros não foram convidados a chegar aqui. Eles foram trazidos ao Brasil, eles foram escravizados no Brasil. A eles não deram nenhuma condição de vida. E mesmo quando foi feito a alforria também, é como se tivesse... Até que as pseudos-euforrias surgiram no Brasil. Por que eu chamo de pseudos? Imagina você alforriar alguém e dizer, agora você é livre. Mas você não tem condições nenhuma de se manter. Não tem trabalho, não tem educação, não tem saúde, não tem nada destinado a essas pessoas. E aí a gente observa até isso numa mudança urbana, né? Então, por exemplo, você não pode frequentar o centro. Então, eles começam a ser marginalizados, ou seja, a estar ao redor do centro. Exatamente. Né? E aí você fala uma coisa que me levou rapidamente a uma cidade muito no nosso entorno aqui de Sinop. Há uma cidade mato-grossense em que se divide. Aqui estão os brancos e aqui estão os pobres, os pretos, os negros, certo? Então, rapidamente, para a gente voltar naquilo que o pensador disse, somos, de fato, um país racista e nosso racismo começa quando nós negamos a nossa história. Somos um país racista porque nós não debruçamos na nossa história e conhecemos a nossa real necessidade, a nossa real identidade brasileira. Se nós não fôssemos racistas, e se nós não fôssemos negacionistas, nós não precisaríamos de políticas públicas para inserção de negros nas universidades. Aí você fala para mim assim, ai professora, mas você já foi contra as cotas raciais. Eu tenho muitos alunos da universidade que estão me assistindo aqui e podem estar assim, professora, mas você disse que você era contra. E aí eu faço um posicionamento aqui para que fique claro a todo mundo. Eu sou contra aquilo que as pessoas entendem que é um favor que se faz. Não há um favor. Há um direito dado a todos nós pela Constituição Federal de 1988, que me permite aceder aos diversos espaços sociais. E se essa Constituição me permite aceder aos diversos espaços sociais, sendo assim, educação, saúde, emprego, deveria ser ocupado pela maioria no Brasil. O que é a maioria no Brasil? 53% da população brasileira, segundo a estatística, se eu não estiver equivocada no número, mas passa dos 50%, são negros. E onde estão os negros? Onde estão os negros na saúde? Onde estão os negros como psicólogos, como policiais? Tem muito. Professora, limpa a minha casa uma mulher negra. Olha, professora, limpa o posto de saúde as mulheres negras. Sim, gente. Todo trabalho, ele é digno. Mas o que eu estou falando, que se essas pessoas estão nesses lugares subalternizados, é porque foram legados aos negros esses lugares subalternizados. Nesse sentido, então, a gente tem uma grande personalidade no Brasil, não vou falar o nome para não dar ibope, em que insiste em dizer que não existe racismo no Brasil. E o pior, ele comanda um espaço em que nós diríamos deveria representar os negros no Brasil. Essa casa é tão importante, esse espaço é tão importante, mas por que esse sujeito continua lá, coordenando esse espaço? Pense aí com vocês, porque eu não posso falar muito, senão aí vai virar uma questão política e eu vou colocar o sujeito aqui, meu entrevistador, numa saia justa e depois ele vai perder o emprego dele, gente. Mas enfim, é burrice ser racista? Claro que é. E você só é racista porque você não nega a sua identidade. O racismo, negar o racismo no Brasil é burrice? Claro que é, pensador está correto. Só queria ressaltar que recentemente nós tivemos uma reportagem, e não é fake news, vale ressaltar. O Mato Grosso, estado de Mato Grosso,
é um dos estados mais racistas no Brasil. E aí, um dia desse a gente volta para a gente conversar. Mais. Bom, gente, e vamos para o intervalo, né? Já já a gente volta. Vitrine Cultural. Programa Vitrine Cultural. Oferecimento San Thomas, Escola Regular Bilíngue. Peixinho Feliz, Educação Infantil. Visão Condominial. Todos os sábados a partir das 14 horas, na TV Nova Capital, canal 10.1 HD. Brasmol Roma, o mercado da família, sempre com os melhores preços e com aquele atendimento que você merece. Frutas, verduras, bebidas e sem falar do açougue nota 10, com açougueiros que fazem os melhores cortes para você, amigo cliente. Então não perca mais tempo, venha você também para o Brasmol Roma, agora com mais um mercado para melhor lhe servir, na Avenida Paulista, número 378. Jardim Paulista, Antigo Rafael Gás, e na Avenida Central, no Jardim Roma, na Rua da Antiga Coca-Cola. Brasmol Roma, o mercado da família. Fone 981159960. Brasmol Roma, preço, qualidade, a melhor carne e o melhor atendimento é aqui. Brasmol Roma. Quando as pessoas perguntam onde nossos filhos ficam enquanto trabalhamos e ficam em qual creche, eu digo, Peixinho Feliz não é uma creche, eles ficam na escola. A Peixinho, ela não é uma escola, nós somos uma família aqui. O grande diferencial da Peixinho Feliz é ter a criança como centro de todo o trabalho. Então, na Peixinho, a gente não compara uma criança com a outra. Nós apenas comparamos a criança com ela mesma, né? Ela não sabe que ela está brincando e aprendendo coisas tão importantes da realidade do futuro. Eles sabem que eles estão aqui para aprender, mas eles entendem também que eles estão aqui para dividir, para respeitar o outro, para aprender isto. Uma Ferrari por preço de Fusca? Colchão da Nipo Brasil Flex é uma máquina de saúde, com 5 tecnologias que vêm para fazer um tratamento enquanto você dorme. Rabatan, que auxilia em problemas de coluna. Ímãs magnéticos, que auxilia em dores lombares e musculares. Infravermelho longo, repõe vitamina D. Energia bioquântica, promove a regeneração celular e a vibroterapia, amenizando estresse. Nipo Brasil Flex. Não compre Fusca, compre a sua Ferrari da saúde. Quando as pessoas perguntam onde nossos filhos ficam enquanto trabalhamos e ficam em qual creche, eu digo, Peixinho Feliz não é uma creche, eles ficam na escola. A Peixinho, ela não é uma escola, nós somos uma família aqui. O grande diferencial da Peixinho Feliz é ter a criança como centro de todo o trabalho. Eles entendem também que eles estão aqui para dividir, para respeitar o outro, para aprender isto. Calor jamais. Inovar ar-condicionado automotivo. Manutenção em carros e máquinas em geral. Revisão preventiva. Recarga e peças. Ligue pra gente 3531-3057 ou 999990826. Avenida Tarumãs 2089, Jardim Paraíso 1, em Sinop. Sinop tem Duramix, especialista em guindastes e acessórios, válvulas de segurança, medidores de pressão, comando eletrônico e manual.
bombas caçapas, controle para guindastes, sinaleiro, blocos para perfuração, perfuratrix e muito mais. Duramix, Rua João Pedro Moreira de Carvalho, 945, Setor Industrial. Telefone 066 997 13 1112. Oi, gente, chegando para fazer um convite super especial para você que acompanha o Alerta Sinop. A partir de agora é de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 19h, com muita informação para você. Que faça esse convite para estar comigo sempre das 18h30 às 19h. A gente vai levar muita, mas muita informação para você que não tem tempo de acompanhar as informações na hora do almoço. Então lembre-se, é de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 19h, aqui no 10.1 TV Nova Capital. Programa Vitrine Cultural. Oferecimento San Thomas, Escola Regular Bilíngue. Peixinho Feliz, Educação Infantil. Visão Condominial, todos os sábados a partir das 14 horas, na TV Nova Capital, canal 10.1 HD. Estamos de volta para mais uma vitrine cultural, mais um bloco, gente. O primeiro bloco, a gente falou de muita coisa. Falamos de escola, educação, racismo, e agora a gente entra no fato ou fake. Mas antes, eu quero falar um pouquinho das obras que a professora Helenice organiza, escreve, né? Só que, Helenice, você já conheceu alguma escola que desde pequenininha, a partir de 2 anos, quando ele entra na escola é tudo em inglês? Uma escola de perfil internacional? Uma escola bilíngue? Bilíngue, exatamente. E você, papai e mamãe, que quer uma escola de qualidade, uma escola bilíngue de verdade, ou seja, 100% inglês, lá eles têm jardinagem, culinária, né? E lembrando que a alfabetização também, eles começam a alfabetização em língua portuguesa a partir dos 4 anos. É impressionante. Roda um pouquinho do VT da San Thomas. The dreams that you dare to dream really do come true. Someday I wish upon a star and wake up when the clouds are far behind. Olha só, gente, a San Thomas é uma escola regular bilíngue, tem francês, alfabetização, tem jardinagem, tem culinária, tem yoga, tem movie class. Então, a criança ela desenvolve na construção do conhecimento e na descoberta. É muito importante, fora que ela cresce bilíngue. Que bom. Né? Então, a questão bilíngue ela é interessante, porque ela começa a dinamizar mais, tem um atrelamento na questão mais dinamizada da matemática. Então, o lúdico matemático, ele amplia mais, é muito bacana. Legal. Então, você, papai e mamãe, conheçam a San Thomas. E, voltando à nossa querida Helenice Faria, ela tem aqui uma obra recente, que é a obra Rasuras Negras. Fala um pouquinho para nós dessa organização do livro. Para falar de Rasuras Negras, a gente precisa compreender um contexto. Nós somos de um coletivo de mulheres negras aqui de Sinop, e nesse coletivo nós inicialmente começamos apenas com mulheres negras, mas devo ressaltar que hoje nós também temos homens que estão no coletivo trabalhando juntamente conosco. E qual foi a ideia do coletivo? O coletivo nasceu exatamente no momento pandêmico. Nós começamos a fazer uns cafés virtuais entre nós, amigas, colegas, pesquisadoras. E nesses cafés nós começamos a discutir muitas coisas, muitas necessidades sociais em Sinop. Dado a essas necessidades que nós fomos conversando e pautando, nós chegamos então a essa ideia de que nós deveríamos ter um coletivo, uma representatividade em Sinop. É certo que a gente deve ter muitas outras pessoas que empreendem lutas, mas o coletivo Negras Mato Grossenses hoje é composto de mulheres, homens,
pesquisadores, professores, nós temos advogadas, nós temos diversas profissões, professoras da educação básica, professoras universitárias. Então, nós temos diversos segmentos sociais, né? Cabeleireiros. Nesse sentido, então, o ano passado nós realizamos, por causa desse coletivo, uma festa literária negra mato-grossense. A festa literária negra mato-grossense aconteceu por quê? Exatamente daquilo que nós conversamos no bloco anterior. A necessidade de conscientizar as pessoas, que não se celebra 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, celebra-se o ano inteiro, porque nós somos a maioria no Brasil. E aí, nossa festa literária, tivemos pessoas maravilhosas, tivemos pesquisadores maravilhosos, tivemos artistas regionais participando conosco. E durante o trajeto que nós fomos elaborando essa festa, nós descobrimos que muitas manas mato-grossenses, né, como eu sou uma mineira e mato-grossense, né, porque eu cheguei em Mato Grosso em 1999 e recebi o título de cidadã mato-grossense pela Assembleia Legislativa e me sinto, claro, mato-grossense. Imagina, depois desses 20 anos que moro aqui, uma terra que me deu o de melhor. E aí eu gosto, então, de ressaltar essa ideia de que também sou mato-grossense. Nesse sentido, então, nós fomos nos descobrindo, né? Quem são essas mulheres que escrevem essa obra, Rasuras Negras? São mulheres negras, poetas mato-grossenses. E essas poetas, então, falam de quê em Rasuras Negras? Das suas vivências, das suas dores, nos termos de Conceição Evaristo, de suas escrevivências. Então, aí tem um pouco, então, daquilo que nós somos. Mães, mulheres, sentimos as nossas dores, sentimos os nossos amores, né, as nossas celebrações da vida. Então, nós conseguimos reunir em Rasuras Negras um pouco daquilo que nós, coletivo Negras Mato-Grossenses, pautamos ao longo do ano das nossas lutas raciais. Olha só que interessante. E esse livro se encontra... Esse livro, eu devo dizer que ele está esgotado. Esgotado. Também? Editora Monólito, né? Queríamos lembrar que nós fizemos questão de procurar uma editora de um negro, né? Que pudesse, então, convidar esse amigo para subir conosco, caminhar conosco. Então, um abraço para o Antônio, da Editora Monólito, que trabalha conosco nessa obra e... A gente, então, já está pedindo a segunda edição, né? Porque já foi essa primeira edição. É necessária, né? É necessária. Exato. Então, nesse bloco, a gente fala um pouquinho de fator fake. Vamos embora. Então, nós vamos colocar ali algumas afirmações, às vezes algumas perguntas, normalmente, que se falam por aí. Aí você, assim, vai nos dizer, pode ser fato, pode ser fake? Normalmente as pessoas falam assim, é um pouco fato, um pouco fake. Ainda bem que pode ficar meio termo, né, gente? Então, produção, põe o primeiro fato fake aí pra gente conhecer esse fato ou fake. Ele diz o seguinte ali, ó. Fato ou fake? A norma culta não é fundamental? Isso é fake, daquele do mais pesado, desde que eu entendo por gente, desde que eu entendo de língua, conhecimento de língua, conhecer a língua é uma necessidade. Você citou aí escola bilíngue, né? Então, para o sujeito ser um professor de uma escola bilíngue, ele tem que estudar muito a língua. Né? Então, língua é uma necessidade. E aí eu estou falando língua enquanto instrumento que um povo utiliza para a sua comunicação. Mas também tem que pensar em língua enquanto instrumento que normatiza. E aí não adianta a gente brigar, né? Porque a gente sabe que a norma ela é necessária às nossas vidas. Exatamente. Vamos ver para mais um fato fake? Então, dá tempo para mais um fato fake? Vamos lá. Essa daí é muito bacana, que eu já ouvi bastante. Professor de universidade anda em um pedestal. Você acha que sim?
Depende que a pessoa compreende o que é pedestal. Certo. Talvez ele coloque os livros que ele vai lendo assim, para ele subir, né? E aí vira um pedestal. Talvez seja a ideia de que o professor coloque os seus livros ali para subir, para dar aula. E você sabe que eu nunca fiz isso? Então, eu quando nunca fizer, estive num pedestal, mas eu acho que agora eu vou fazer. E tira uma foto e manda pra gente, a gente Eu vou publica na rede fazer social. isso. Gente, os professores, eles vivem a vida inteira lendo. Os professores, eles têm consciência, estou falando de um professor politizado, ele tem consciência de que ele está em construção. Eu amo pensar com o nosso grande pensador, o nosso grande educador e pensador, Paulo Freire, que nós temos que ter essa consciência de que nós estamos em construção. E aí eu estou pensando num sujeito, enquanto sujeito que se constrói para o seu ofício, porque nós estamos referindo ao professor que está sempre no pedestal. Talvez o professor deveria estar sempre num pedestal do conhecimento. Ou seja, nunca parar de estudar. Nunca parar, né? Sem isso, ele não chega a lugar nenhum. Então dá para mais um. Vamos ver mais um fato fake. Esse fato fake, olha, esse daí, eu não sei. Pedagogia é pior que o magistério. Você acha que sim ou não? Então, quem disse que pedagogia é pior que magistério não entende o que é pedagogia, sequer o que é magistério, né? Eu sou uma professora que aos 18 anos eu terminei meu ensino médio e no meu ensino médio eu tinha que optar o científico, contabilidade ou magistério. E eu tenho a honra de dizer que eu fiz magistério. Ora, não fiz o curso de pedagogia, mas muito me falta o curso de pedagogia. Mas vejam, eu fiz o curso de letras e pelo curso de letras tinha algumas disciplinas que se conectavam à pedagogia. Que devem se conectar à pedagogia, né? A pedagogia é a arte de ensinar. Imagina, sem isso a gente está no sal. Você acha que o curso de pedagogia está melhorando no país ou não? Todos os cursos de licenciatura no país passam por uma crise, né? E exatamente quando eu disse que a gente precisa que a educação seja uma pauta prioritária nas agendas governamentais, é exatamente de pensar o seguinte: se os cursos de licenciatura estão em crise, é exatamente porque faltam políticas públicas, né, que deem condições, então, de melhorar esses cursos no Brasil. É claro que a gente precisaria também de um bom debate, de bom tempo para a gente discorrer sobre tudo isso, né? Então tá certo. Então vamos para mais um intervalo comercial e no último bloco ela vai passar por uma livraria e vai ver algumas biografias. Será que ela compra determinada biografia? Vamos ver. Vamos já, lá. já, depois do intervalo, Vitrine Cultural. Programa Vitrine Cultural. Oferecimento San Thomas, Escola Regular Bilíngue. Peixinho Feliz, Educação Infantil. Visão Condominial. Todos os sábados a partir das 14 horas na TV Nova Capital, canal 10.1 HD. Essa é a E-Plot Sacolas de Papel. Uma indústria especializada em fabricação de sacolas de papel personalizadas. Conheça a tecnologia E-Plot. Fabricamos tudo em Sinop. Estamos prontos para impactar você, cliente. Produzimos sacolas de vários tamanhos e modelos para atender você com uma embalagem para valorizar e divulgar a sua marca. Além de facilitar a lhe proporcionar rapidez na hora de embalar o seu produto ou material a ser entregue ao seu cliente. É mais que uma sacola de papel. É uma peça publicitária para a sua empresa. Faça uma visita ou ligue para um de nossos consultores de vendas no 3532-2121 ou 99941-2121. Quando as pessoas perguntam onde nossos filhos ficam enquanto trabalhamos e ficam em qual creche, eu digo, Peixinho Feliz não é uma creche, eles ficam na escola. A Peixinho, ela não é uma escola, nós somos uma família aqui. O grande diferencial da Peixinho Feliz é ter a criança como centro de todo o trabalho. Eles entendem também que eles estão aqui para dividir, para respeitar o outro, para aprender isto.
Tudo o que você precisa, a Real Madeiras tem. E com preço que combina com você. Vigas, caibros, pranchas, tábuas, caixarias, ripão, pergolado, forro, beiral, portas, portal e muito mais. Precisou é só ligar 99901-7751 ou 3531-8503. Real Madeiras, uma realidade em preço baixo. Ligue agora 99901-7751. Avenida André Maggi, quadra 1, lote 7, Jardim Azaleias, em Sinop. Mês do Acabamento Paraná. Aproveite o especial Louças, Metais e Esquadrias com ofertas em até 10 vezes sem juros no cartão. Kit completo Deca Aspen R$ 499,90. Cuba de apoio do Col R$ 299,90. Compre pelo Zap da Construção Paraná, mais perto de você. Fechadura Pado Concept R$ 89,90. Kit acessórios Ideia do Col R$ 119,90. Especial Louças, Metais e Esquadrias. É no mês do Acabamento Paraná. Vem construir com a gente. Programa Vitrine Cultural. Oferecimento San Thomas, Escola Regular Bilíngue. Peixinho Feliz, Educação Infantil. Visão Condominial. Todos os sábados a partir das 14 horas na TV Nova Capital, canal 10.1 HD. E estamos de volta com a Vitrine Cultural e hoje quem está na vitrine é a professora e ativista literária Helenice Faria. E a professora Helenice Faria não para não. Tem um canal no YouTube, Palavras em Movimento, em que ela realmente movimenta, né, diversos falares, diversas palavras, né, ela dá voz aí a diversas vozes, vamos dizer assim. Põe na vitrine para nós o canal da nossa Helenice Faria, dá uma corridinha aí para nós no canal, então são vários debates, várias conversas, várias declamações, várias poesias. E é muito importante você conhecer esse canal, porque é um canal já de referência. É um canal de referência, é um canal onde as pessoas realmente buscam algumas informações e a discussão é levada a um grau muito intelectual e pensante. Parabéns Obrigada. Pelo trabalho. Eu queria que você comentasse um pouquinho desse trabalho pra gente. Então, o canal Palavras em Movimento, ele surgiu exatamente quando eu me frustrei ao iniciar o meu pós-doutorado e pensar que a pesquisa que eu deveria fazer, que seria uma pesquisa in loco, não poderia fazer em virtude da pandemia. Então, em conversa com o meu orientador, queria até mandar um beijo para ele, que é o Dr. Kleber Aparecido da Silva, da Universidade de Brasília, pessoa com quem eu tenho um excelente contato, uma boa discussão. E aí a sugestão então foi de fazer daquele momento tão difícil, que a gente não poderia desenvolver a pesquisa em loco, criar um repositório e a partir desse repositório então, esse repositório pudesse subsidiar outros pesquisadores brasileiros. Então o canal Palavras em Movimento, ele recebe pesquisadores negros que falam de suas pesquisas e que propõem temáticas como educação linguística, racismo, gênero e tantos outros, literatura, né, antirracismo, então tantos outros assuntos que a gente tem discutido, inclusive vamos fazer agora um ano de que a gente está trabalhando. Acontece que a gente começou o canal só para ser esse repositório, mas tendo em vista os grandes pesquisadores que passam por esse canal, ele tem sido de fato referência para muitas outras universidades e isso é ótimo. Por quê? Porque eu acredito que nós precisamos estudar e pensar cada vez mais sobre temáticas como violência contra a mulher,
né? Nós precisamos de pensar de diversas temáticas, uma educação bilíngue, por exemplo, o que é bilinguismo, se é de fato bilinguismo ou plurilinguismo, o que é que a gente tem que fazer no Brasil. Então o canal surge dessa necessidade e aí não teve como parar. Então a gente continua, hoje eu estou em parceria com a Universidade Federal de Lavras, né? Com a Universidade Federal de Lavras nós realizamos 2 vezes por mês. O ano passado era uma live por semana. Esse ano nós optamos por fazer 2 vezes por mês e dar visibilidade e voz a esses pesquisadores negros no Brasil, ou literatas, artistas e tantas outras pessoas mais. Que legal. E você participa de outros grupos aí, né? Fala um pouquinho para nós desse rol que você engaja. Eu estou muito engajada hoje com o Coletivo Negras Mato-Grossenses, e nesse engajamento com o Coletivo Negras Mato-Grossenses nós estamos dialogando um pouco com um grupo de Maputo, né, que está também na mesma pegada que a gente, né, discutindo as relações sociais, as relações étnico-raciais. Aí a gente vai tentar fazer um trabalho Brasil e Maputo. A gente ainda está num embrião ainda, dialogando, conversando. Para além disso, a minha discussão também está com a literatura e infância, uma literatura que possa dar às crianças mato-grossenses brasileiras a sua representatividade. Então, hoje eu estou produzindo uma série chamada Rabiscos Negros. E na série Rabiscos Negros, eu tenho aqui um livro que eu trouxe para você, né? O primeiro foi Matreiras, o segundo vai ser lançado agora na Fleet, de Tangará da Serra. Isso, e eu sou uma das convidadas para a mesa do último dia. Queria alertar também que a Fleet mudou de data, ficou para o mês de maio, no sentido de cuidar em virtude dessa pandemia, né, que a gente está vivendo. Pois eu vou tirar fotos e vou pôr lá no nosso Instagram. Ah, perfeito. Gente, vocês podem adquirir essa obra diretamente comigo, né? Então, anotem aí meu WhatsApp. Busca aí já Helenice Faria. Exatamente, ou no Instagram, no Facebook, fiquem à vontade. Tá? Então, a gente está assim. E aí, para além disso, claro, cientificamente, estou ligada ao grupo de estudos críticos da Universidade de Brasília, universidade pela qual me doutorei, e hoje eu faço o meu pós-doutorado. Olha só, gente, essa mulher é o pedestal em pessoa. Não, um pedestal só de conhecimento, só se for, que eu estou colocando para eu me apoiar. Se apoiar. Hoje eu estava discutindo com a minha esposa sobre isso. Minha esposa também foi professora do Taylor. Que ótimo! Nós estávamos discutindo como é gostoso você sentir o conhecimento. Você realmente sentir propriedade naquilo que você está falando. Não é uma valorização externa, mas é uma valorização interna. Desce muito bem, né? Mas agora, sem enrolação, você está passando pela livraria, vamos para a nossa brincadeira. Eu gosto da musiquinha, será que a produção põe a musiquinha para nós? Eu vou precisar olhar, né, para aceitar uma obra. Então, peço licença para usar meu óculos de sol, que tem grau, porque a distância, um professor já de 50 anos, né, gente, precisa de um grau para enxergar a altura. Então, por favor, não estranhe, que eu vou ficar de óculos aqui, tá? Então, vamos nessa. Olha a musiquinha, produção pondo a musiquinha. Boa! Você está passando na livraria, porque como você falou, gosta muito de comprar livros. E vamos supor que você está indo lá para a UNB. Vamos supor, não, eu gosto de comprar livros. Não, que você está numa viagem. Ah, nessa agora. Viagem, isso, virtual. Na UNB, e aí você precisa comprar um livro. Sim. E aí você passa ali para você ir lendo um livro, vai comprar um livro, passa pela livraria, e aí você tem algumas opções. Põe na vitrine para nós. Você tem um livro azul, você não sabe quem está ali. Tem um livro laranja, tem um livro vermelho, tem um livro rosa e tem um livro verde. Qual das cores te chama mais atenção para você saber qual é a biografia? Na realidade, todos me chamam atenção, né? Eu adoro todas essas cores. Mas para agora eu ficaria com o que está em evidência, que é o azul. O azul, meu Deus do céu. Tchan, tchan. Não quer mudar? Não, vai ficar no azul. Vai ficar no azul. Então, põe na vitrine para nós de quem é a biografia do azul.
não. Ex-ministro da Educação. Não compro. Não Já respondeu, compro e já nem respondeu. recomendo. Não compro e nem recomendo, gente. Não compraria a Não biografia compro dele? e nem recomendo. Mas por que foi ministro da Educação? Infelizmente, nós temos muitas pessoas que são ministros, que são representantes, mas não tem o compromisso que a gente gostaria que fosse. Então, para não me delongar muito, repito, não compro e nem recomendo. Ele não vai, não. Não, Então jeito ela nenhum. não compraria a biografia De jeito do nenhum. ex-ministro da Educação, que é bom nem falar o nome. Vamos pro próximo, então. Põe lá na Exatamente. vitrine as outras cores. As outras cores. Então você já escolheu o azul. Boa. Então agora tem laranja, vermelho, rosa, verde. Qual desses livros você gostaria de ver para ver se compraria ou não? Eu não sou muito fã de rosa, então vou escolher rosa para ver se eu tenho sorte. Vamos lá. Rosa? Vamos ver quem é Então rosa. vamos ver quem está na capa do rosa. Põe na vitrine, produção. O rosa. Ah, aí, ó. A Unemate. A biografia da Unemate. Pronto, eu compraria. E queria dizer que essa é a grande universidade do estado de Mato Grosso. Queria ressaltar a importância do trabalho que essa universidade tem desenvolvido no estado. Se nós temos professores, muitos professores bem formados, tanto graduação como pós-graduação. Eu sou um exemplo de ser formada por essa universidade e de ter o prazer de dizer que há muitos anos circulo por essa universidade. Olha aí, ela compraria. Exatamente. Não só compro, como recomendo. Vocês que estão no ensino fundamental e médio, preparem-se para chegar nessa universidade. Olha só, dá tempo para mais um, né, produção? Vamos lá, mais um. Põe na tela os livros. Ela já escolheu o azul, ela já escolheu o rosa. Agora ficou o laranja, o vermelho e o verde. Vou escolher o laranja. Eu vou sobre ela, que você é bem determinado, assim, né? Laranja é a cor da resistência. Laranja, a cor da resistência. Eu, sinceramente, não conheço quem está. Não sei quem é. Vamos lá. Vamos ver se você conhece. Vamos lá, põe na vitrine. Quem é? Lumena. Ah, a gente precisa conversar. Adorei essa, gente. Você conhece ou eu não conheço? A gente precisa conversar. Deixa eu só explicar uma coisa. Por que não compraria a obra desse sujeito, né? Esse sujeito da linguagem, como eu gosto de dizer? Eu não assisto Big Brother, não tenho intimidade com esse tipo de entretenimento, mas tem uma coisa que eu estou assistindo e atenta aos movimentos sociais e a caricaturação e o desserviço que esse programa, esse entretenimento tem feito com as lutas negras no Brasil. Por favor, não coloque todos os negros no mesmo balaio, bolsão, os né? ativistas, as pessoas comprometidas com trabalhos raciais. Não coloque tudo no mesmo balaio e digam que parece com esse sujeito, porque eu não concordo. O movimento negro no Brasil é um movimento sério. As relações étnico-raciais têm sido discutidas no Brasil. Graças aos nossos antepassados, nós podemos observar que a gente precisa discutir muito mais essas questões no Brasil. Agora, quando um sujeito vai para frente de um programa de entretenimento e quer desfazer dessas lutas empreendidas há muitos anos no Brasil, não recomendo e digo, corram, saiam fora, passem longe, porque essa não é algo interessante para você ouvir e ver. Esses dias eu até li um artigo sobre o programa. Era de um professor de universidade, mas eu não lembro agora. Depois eu vou precisar te mandar o link. Ele fala um pouquinho da TV, né, que foi a Globo. Então, assim, a Globo projetou uma coisa, até gostou do que não viu, né? Que aí juntou negros no programa. Mas aí
começou-se a discutir essa questão desse movimento. Só que aí, uma pergunta que eu sempre fazia, então assim, não leve a mal a pergunta que eu farei, mas assim, eu não me considero negro, mas eu não posso ajudar nessa luta? Deve. Então, porque que assim, outro dia eu até estava falando com alguém, e eu falei assim, não ocupe o meu lugar de fala. Tipo assim, mas eu estou te ajudando. Não ocupe o meu lugar de fala. É como, tipo assim, outro dia eu vi isso em Cuiabá, quando eu fui num evento, um cara veio, um pesquisador, para falar do feminismo e não aceitaram, porque, tipo assim, é homem, como vai falar do feminismo? Então, assim, minha pergunta é, por eu ser homem não posso falar do feminismo, por eu ser branco não posso falar do movimento negro, não posso ajudar nessas causas? Parece que eu vou cair no mesmo assunto que eu iniciei falando. A falta de conhecimento nos leva a uma tremenda ignorância. Quando eu disse que nós precisamos de conhecer a nossa identidade, conhecer a nossa estrutura social, saber que o racismo está estranhado nessa estrutura social, saber que a escola muitas vezes é um lugar que reforça os estigmas e muitas vezes reforça o racismo, nós precisamos desconstruir, exatamente porque há pesquisas que apontam. Todas as afirmativas que faço nesse programa, eu tenho cuidado e tenho que ter muito cuidado no que falo, porque sou uma pesquisadora e respondo por aquilo que falo. Eu reafirmo que nós precisamos de conhecer, estudar. Falar de lugar de fala é pensar numa obra de Djamila Ribeiro, muito boa obra para se ler, como também Interseccionalidades de Acotirene, como também Racismo no Brasil, de Silvia Almeida, e tantos outros autores que eu poderia aqui citar com você. Lélia Gonzalez, por exemplo, já citei aqui a nossa grande literata, né, brasileira, que demorou muito tempo para ser reconhecida, Conceição Evaristo. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, falar de lugar de fala é pensar que a nossa autora, Djamila Ribeiro, não disse que você, enquanto branco, não pode falar sobre racismo. Ao contrário. É o que eu penso. As lutas sociais, e aí eu me refiro especificamente às lutas brasileiras, devem ser empreendidas não somente pelos negros, mas a branquitude deve ser empenhada em lutar conosco para amenizar, nós não vamos conseguir nunca erradicar, para amenizar o racismo no Brasil. E aí até, ano passado a gente tinha um outro programa que era na TV fechada, e a gente estava discutindo com alguns professores, que como foi remotamente, a gente poderia chamar, né, vários professores, e eu lembro de uma jornalista, não era nem professora de jornalista, que pesquisava o Pedro Casaldáliga, e ela disse assim para mim, que aí foi quando a pessoa falou assim, não ocupe o meu lugar de fala, é como se eu tivesse sido espremido ali na hora, e assim, né, aí eu lembrei de uma frase que ela dizia assim, ditadura é quando você manda em mim, democracia é quando eu mando em você. Eu achei, e assim, nunca mais esqueci essa fala. E eu falei assim, gente, então tipo assim, se a fala dela sobressair a minha, é democracia. Se a fala dela não sobressair a minha, é ditatorial. Então assim, parece que está tendo muita confusão, né? Muito ruído. As confusões são exatamente porque as pessoas não querem se debruçar sobre a leitura. Eu vou usar um termo aqui que eu costumo repetir muito na universidade. A gente precisa aprender a grudar o nosso bumbum na cadeira, lançar mão de bons livros e conhecer aquilo que a gente precisa conhecer. Repetindo, então, falar de lutas raciais ou qualquer luta empreendida, nós precisamos que todos estejam empenhados nessa luta. Então, não é justificar, você não pode falar de interseccionalidade porque você não é trans, você não pode falar de negros porque você não é negro. Nós precisamos de todas as pessoas unidas para a reflexão. E a partir dessa reflexão, bem pautada, encaminhar melhores condições. Uma coisa só para terminar, Alex, que eu gosto sempre de dizer.
como pesquisadora da linguística aplicada crítica, eu tenho um compromisso social. E o meu compromisso social está exatamente em instigar, convidar outros à reflexão daquilo que me incomoda. Certamente deve incomodar o outro. Então não é porque você é branco, porque você é louro, porque você é azul, não. Os índios estão morrendo, os negros estão morrendo, os brancos estão também passando fome. O problema é nosso, não é um problema de segmentação. Não vamos segmentar as lutas, vamos unificar as lutas. Tá certo. Esse programa, gente, tem que ser replicado aí por muita gente. Mande para aquela pessoa que você acha que é racista, mande para aquela pessoa que acha que ninguém pode discutir sobre o racismo, somente ele. Mande para todo mundo. É impressionante. Foi um dos melhores programas que eu tive a honra de mediar. Parabéns. Muito obrigada. Pessoas inteligentes, a gente passa até do horário e o Magrão tá ali me xingando. Mas um programa bom, né, Magrão? Não tem como, né? Olha lá, ele apontando ali, ó. Gente, muito obrigado. Obrigado. Você tem um minutinho para se despedir, falar um pouquinho do programa. Muito obrigada, gente, por poder participar. E lembrar que o Coletivo Negras Mato Grossenses está de portas abertas a todas as pessoas que quiserem participar. Sigam as nossas redes sociais, Coletivo Negras Mato Grossenses. E também, nesse momento, nós estamos empenhados em ajudar pessoas que estão passando fome. Se você tem alguma doação, entre em contato conosco, com cestas básicas, com ou seja, vestuário. Tudo que você quiser doar, entre em contato conosco, que a gente vai também poder ajudar algumas pessoas, independente da cor. Independente. Então, muito obrigada. Nossa festa também literária acontece em novembro e eu espero poder voltar aqui juntamente com as minhas queridas colegas que estão organizando a festa comigo, para a gente falar um pouco daquilo que a gente pretende fazer. Ótimo. Muito obrigada. E muito obrigado você que acompanhou o nosso programa. Lembrando que amanhã tem reprise a partir das 2 da tarde. Está no Facebook. E, olha, gente, discussão para mais de metro, discussão para mais de vitrine. Não é isso? Até mais. Tchau, tchau. Vitrine Cultural. Programa Vitrine Cultural. Oferecimento San Thomas, Escola Regular Bilíngue. Peixinho Feliz, Educação Infantil. Visão Condominial. Todos os sábados a partir das 14 horas na TV Nova Capital, canal 10.1 HD.